Pronto, pessoal, só para complementar essa parte desse modelo de multiprogramação, né? Que eu passei uma videoaula, tá? A gente discute sobre isso. Então, aqui nessa figura, primeiro a gente discutiu sobre o que são aplicações CPU-bound, ou limitadas por CPU, e aplicações memory-bound, ou IO-bound, que são limitadas por entrada e saída, né? Então, tem algumas aplicações que passam muito mais tempo processando do que realizando entrada e saída. Então, esse tipo de aplicação é uma aplicação que a gente chama de CPU-bound. Enquanto que tem outras aplicações que eles passam muito mais tempo fazendo entrada e saída e processando pouco, tá? Então, essas aplicações a gente chama de limitadas por entrada e saída, memory bound, IO bound, tem um monte de nomes que a gente pode usar para chamar essas aplicações. Agora, isso é um espectro, né? Não existem aplicações que ficam o tempo todo só fazendo processamento, não existem aplicações que ficam o tempo todo só fazendo entrada e saída, né? Isso é um espectro. Então, tem algumas aplicações que estão nesse espectro, né? Nessa linha, como se fosse uma linha, assim, contínua, né? Tem algumas aplicações que estão mais próximas, que são mais intensas em relação à entrada e saída, né? E aí a gente chama elas essas de limitadas por entrada e saída, e outras que são mais intensas em relação ao processamento, né? Acontece que, para o sistema operacional funcionar, tá? Vamos fazer um exercício de imaginar. Eu vou até parar de apresentar, porque não tem muito a ver com aquilo. Vamos fazer o exercício de imaginar que o sistema operacional vai rodar aplicações, tá? Tem algumas aplicações que estão compartilhando a memória principal, e essas aplicações são as aplicações que podem ser escolhidas para executar, concorda? Sim. A memória, ela é Sim, compartilhada no professora. espaço, né? Ela é compartilhada no espaço por muitas aplicações, por muitos processos, na verdade. E aí, esses processos que estão em memória, só eles que podem ser escolhidos para rodar em algum momento. Mas se o processo não está na memória, não tem como executar. Então, o que acontece é que, imagine agora que todas as aplicações que estão em memória, tá? Todos os processos que estão ali em memória, estão associados à aplicação que são intensas em relação ao processamento, tá? Elas são limitadas por processamento, pelo processador, tá? O que é que aconteceria se todas as aplicações que estão lá são limitadas por processador? Como assim? Se elas fazem alto uso do Alto processador? uso de processador, elas raramente bloqueiam para fazer entrada e saída, muito raramente. Uma vai tomar de conta e não vai sair. Ou vai Isso ficar não vai lento. Tá. Isso não vai acontecer porque lembra que o clock vai mandar uma interrupção de tempos em tempos, não é? Sim. Lembram? Então, de tempos em tempos, qualquer aplicação que ganhou o uso da CPU, de tempos em tempos ela vai ser preemptada, né? Porque vai chegar uma interrupção de relógio e essa interrupção de relógio vai fazer com que o sistema operacional rode, chama o escalonador e o escalonador vai poder escolher outra aplicação para executar, certo? O que vai acontecer é que se tiverem muitas aplicações na memória, cada aplicação dessa, ela vai esperar um bom tempo antes que ela ganhe a CPU de novo. Porque as outras aplicações que estão competindo pelo uso da CPU, elas vão usar toda a fatia de tempo, né? Nenhuma vai bloquear antes de terminar, antes do clock mandar uma interrupção, nenhuma vai bloquear, porque ou a chance disso acontecer é muito baixa, porque elas são intensas em relação ao uso de CPU, certo? Então, se tiverem muitas aplicações, pode ser que o tempo que elas passam esperando para conseguir usar a CPU seja alto, beleza? Sim. Até aqui? Beleza, professora. Isso é um lado bem, assim, extremo. Do outro lado extremo é o quê? A gente tem muitas aplicações, só que todas são muito intensas em relação à entrada e saída. E aí o que é que vai acontecer quando todas as aplicações que estão em memória são muito intensas em relação à entrada e saída? O que é que pode acontecer?
Mas todas ou quase todas vão ficar em estado de bloqueio e Exatamente. Elas vão usar um pouquinho a CPU e vão bloquear, não é isso? e vão bloquear isso. Elas usam um pouquinho a CPU, aí já acontece uma chamada de sistema bloqueante, elas vão bloquear, esses processos vão bloquear para esperar que essa operação de entrada e saída seja realizada, certo? Então, o que vai acontecer é que a chance da CPU ser pouco usada, né, ou de repente ficar ociosa, vai crescer, concorda? Sim, professora. Sim, sim. Então, o que é que a gente pode concluir disso, né? Se por um lado, quem decide que processos vão estar na memória é o próprio sistema operacional, certo? Isso é o que a gente chama de escalonamento de longo prazo, de médio prazo. Tá? É o sistema operacional que vai dizer quem é que fica na memória e quem é que sai da memória. Tá? Então, se o sistema operacional for esperto, o que é que ele pode fazer em relação a esse escalonamento de médio prazo? Alguém tem algo em mente? Eu não, professora. Tem não? Que tal se o sistema operacional deixar em memória um mix de aplicações que são algumas intensas, mais intensas em relação à CPU e algumas mais intensas em relação à entrada e saída, né? Claro que o sistema operacional não tem como adivinhar isso antes de a aplicação rodar, mas depois que os processos estão lá rodando, tem como saber os processos que bloqueiam muito, né, que terminam, que perdem a CPU antes de terminar o quantum, que é a fatia de tempo entre uma interrupção e outra de relógio para chamar o escalonador. Então, se o sistema operacional começar a olhar para esses detalhes e mantiver em memória um mix de processos que sejam alguns relacionados a aplicações que sejam mais intensas em relação a processamento e outros relacionados a aplicações que sejam mais intensas em relação à entrada e saída, aí o que é que vai acontecer se esse mix for bacana? O SO vai poder prever antes de. Não é que ele prevê, né? Mas à medida que as aplicações vão executando, o sistema operacional tem como perceber, né? Essa aplicação ela bloqueia menos, ela sempre usa o quantum inteiro, né? Na própria tabela de processos, algumas informações relacionadas a essa contabilidade podem ficar, tá? Então, quantas vezes esse processo já ganhou a CPU? Quantas vezes dessas vezes que ele ganhou a CPU, ele usou a fatia toda de tempo que ele poderia usar? Ou quantas vezes ele bloqueou e perdeu a CPU antes de terminar a fatia toda de tempo que ele podia usar, certo? Tem como manter essas informações na própria tabela de processos para identificar as aplicações que sempre ou quase sempre usam a fatia toda de tempo e as aplicações que bloqueiam antes da próxima interrupção de relógio correr, certo? Certo. E aí, se o sistema operacional usa essa informação para manter em memória um mix aí de processos que estão relacionados a aplicações, algumas que sejam mais intensas de processamento e outras que sejam mais intensas de entrada e saída, aí o que vai acontecer é que os processos que são mais intensos em relação ao processamento, mesmo que eu tenha muitas aplicações, eles não vão esperar tanto, porque muitos desses processos vão ficar bloqueando antes, né? Porque eles são intensos em relação à entrada e saída. E, ao mesmo tempo, a CPU tem uma chance menor de ficar ociosa, né? Porque a CPU sempre vai ter um processo que é mais intenso em relação ao processamento para ser executado, caso os outros processos que são mais intensos em relação à entrada e saída bloqueiem à espera das operações de entrada e saída. Vocês estão entendendo essa ideia? É uma coisa de mais alto nível, que é algo que também é decidido pelo sistema operacional e que é interessante da gente entender, né? Se o sistema operacional está rodando só aplicações que são limitadas por CPU, a espera pode ser muito longa. Se ele está rodando só aplicações que são limitadas por entrada e saída,
a CPU pode ficar ociosa, né? Então, se o sistema operacional opta por colocar na memória processos que estão associados a aplicações, de forma que essas aplicações sejam um mix, algumas mais de processamento e outras mais de entrada e saída, então, ele diminui a chance da CPU ficar ociosa, ele reduz o tempo de espera que os processos que são limitados por CPU vão esperar, porque os vários outros processos que são limitados por entrada e saída não vão usar a fatia toda de tempo que eles teriam, né, caso eles não bloqueassem, tá? Então, em geral, os projetistas de sistemas operacionais, eles buscam por esse mix de aplicações em memória, exatamente para maximizar o uso dos recursos, tá? Tanto também, e ao mesmo tempo, se todas as aplicações são de entrada e saída, pode ser que os dispositivos de entrada e saída envolvidos, disco, rede, por exemplo, fiquem sobrecarregados, né? Então, de repente, se todo mundo quer escrever no disco, vai haver uma fila lá para escrever no disco, isso vai ficar muito mais lento, tá? Então, essa escolha do sistema operacional, que é uma escolha que torna o uso dos recursos mais eficiente, é uma escolha que não é muito discutida nos livros, mas que é interessante da gente entender, sabe? Mas que lá, quando a gente for estudar gerência de memória, a gente vai pincelar um pouquinho mais sobre isso, mas muito vagamente, tá? Vocês entenderam essa questão? No caso, o SO ele vai armazenar informações, né, de processamento, de uso da E CPU. na própria tabela de processos, você pode guardar essas informações de contabilidade, eu estou trazendo assim como contabilidade. Aí, futuramente, entre aspas, ele vai poder prever, né, quais são os que vão Ele sair. pode, exatamente, ele pode usar essas informações. Então, por exemplo, se a memória está com uso muito elevado de memória, por exemplo, tem muitos processos, e ele precisa tirar alguns. Então, ele pode usar essas informações para tirar alguns processos da memória, certo? Ou o sistema operacional percebe que a fila lá para realizar operações de disco tá grande, né? As operações estão demorando. Ele pode rever. Será que tem algum processo que não é tão IO-bound que eu possa botar agora para aliviar um pouco aquilo ali? Então, tem como o sistema operacional lidar com esse tipo de situação para melhorar o desempenho e para garantir que os recursos vão ser usados de forma eficiente, né? Usar de forma eficiente não é apenas, não vai ficar ocioso, é também reduzir a concorrência muito alta por um recurso específico, certo? Então, o sistema operacional tem como usar essas informações para fazer uma boa escolha. Então, quando a gente for estudar memória, a gente vai falar rapidamente, mas vai existir um processo de sistema operacional que de tempos em tempos vai passar limpando a memória, por exemplo. Se precisar remover algum processo, pode usar essas informações para remover o processo que vai tornar o uso dos recursos mais eficiente, certo? Certo. Processo de memória, né, no caso. Tem um daemon que vai ficar removendo de tempos em tempos. Ele pode verificar lá se tem algum problema lá de desempenho, né? A gente vai estudar isso com mais detalhe depois, mas o sistema operacional tem também essa atribuição, certo? Então, dentre os processos que estão na memória, dali é que vai sair a lista de processos prontos, né? E é dessa lista de processos prontos que o escalonador pode escolher quem é o próximo que vai ganhar a CPU, tá? Então, um processo que não está na memória, que foi levado para o disco por alguma razão, ele não pode estar pronto. Ele é um processo que vai estar em outro estado, um pronto suspenso, e ele não pode ser escolhido para executar, tá certo? Então, assim, a gente conversa sobre esses estágios de processo e tal, de forma um pouco simplificada do que acontece na prática de verdade, em um sistema operacional. Porque na prática existe essa condição, né? Para um processo estar pronto, ele precisa estar na memória. Se for um processo que foi removido da memória por alguma razão,
esse processo, por mais que seja um processo que poderia rodar, ele não vai poder porque ele não está na memória, e não se pode rodar nenhuma aplicação que não está na memória principal. Certo? E tudo isso é o sistema operacional que faz. Então é bom. Eu acho bacana discutir para a gente entender esses trade-offs que estão envolvidos, né, no projeto do sistema operacional e para a gente entender que é realmente um software bastante complexo, né, de ser desenvolvido. Certo?